Como eu havia prometido, hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre os filmes que eu consegui assistir ao longo do Festival de Berlim de 2024. E para dar o pontapé inicial, temos Cinema Nacional, o mais novo longa-metragem da cineasta brasileira Juliana Rojas. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre Cidade Campo. O que se sobressalta de saída em Cidade Campo é o fato do filme ser precisamente dividido em duas partes. A primeira dela acompanha a personagem Joana, de Fernanda Viana, e a segunda, o casal composto por Flávia, de Mirella Façanha, e Mara, de Bruna Linsmeyer. A Joana, ela deixou Minas Gerais contra sua vontade, né? A fazenda em que ela morava foi soterrada depois do rompimento de uma barragem, uma clara alusão aos desastres ambientais que ocorreram em Mariana e Brumadinho. E ela vai a São Paulo, né, o subúrbio, a periferia, viver com a sua irmã e com seu sobrinho neto. A Joana, ela traz consigo uma série de fantasmas com os quais ela vai ser assombrada durante esse processo de integração, de adaptação, né, à rotina em um grande centro urbano. Esses fantasmas são desde a falta do contato com a natureza, que lhe era muito caro, a imagem de um cavalo que ela nutria muito carinho e que, enfim, morreu quando do desastre, e também a falta de notícias desse filho que é caminhoneiro e que pegou a estrada e nunca mais voltou. É nesse contexto que ela arruma um emprego como diarista de aplicativo com a ajuda do sobrinho neto e forma também ali um grupo de colegas de trabalho com o qual ela vai a bar, a um açaí, enfim, cria uma relação e a gente consegue a partir daí ter contato com a filosofia de vida, com o estilo de vida e o pensamento dessa personagem, né? Uma filosofia, digamos assim, bucólica, campesina e que contrasta muito com o modus operandi, digamos assim, que impera à sua volta, né? Esse pensamento acelerado e bitolado dos grandes centros urbanos. Os filmes de Juliana Rojas constantemente se referem, tecem críticas, enfim, se atentam a questões que dizem respeito às relações de classe, ao capitalismo selvagem, né? E isso aqui está bastante presente nesse primeiro segmento de cidade-campo, né? O que tem de novo, de frescor, a meu ver mesmo, seria esse comentário, essa introjeção de uma preocupação com o meio ambiente, né, com esse desastre ambiental iminente pelo qual todos nós estamos passando, né, com o avançar dos anos, com o agravamento do aquecimento global também. Ainda que seja muito sutil, está presente nesse primeiro segmento. Acredito que especialmente na cena final, a cena que encerra essa primeira parte, na qual dois personagens estão à noite olhando para a lua, olhando para o céu. Em algum momento eles veem uma luz vermelha piscando próximo à lua. Enfim. O segundo segmento de Cidade Campo faz um caminho totalmente oposto, né? As personagens Flávia e Mara, né, esse casal, eles saem da cidade grande, saem de São Paulo e vão para o interior do Brasil. O que leva as duas a se mudarem é o fato de que o pai de Flávia faleceu e deixou a fazenda, né, essa propriedade que ele tinha como herança. Mas não só isso, ambas estavam cansadas das vidas que elas levavam na cidade grande. Assim como a Joana, essas duas personagens também vão confrontar alguns fantasmas. Mas ao contrário da personagem da primeira parte do filme, Flávia e Mara encontram esses fantasmas no campo. São espectros advindos dos mistérios que cercam o pai
de Flávia, né? Esse homem misterioso que vivia isolado, os livros de ufologia que ele tinha dentro de casa, as experiências que ele fazia com ayahuasca e, claro, né, o contato dessas duas mulheres que vieram da cidade grande com o campo, né, com a natureza, com todo um imaginário sobrenatural, folclórico, enfim, místico que permeia, digamos assim, esse cenário. E como é um filme de Juliana Rojas, também não pode faltar uma dose de comentário político nessa segunda parcela. Em menor escala? Sim, em menor escala, mas presente, né? Porque aqui no caso seria a questão do agronegócio, de como esse modelo de trabalho, esse sistema tem afetado o pequeno produtor rural, né? As fazendas menores de criações de gado, enfim, que operam num modelo orgânico de trabalho, né, de produção. As duas metades de cidade e campo são bem distintas, formalmente falando. Elas nutrem algumas semelhanças, mas também se divergem bastante. Ao meu ver, a primeira delas tem um arranjo muito mais acertado. Isso porque a Juliana Rojas está trabalhando num terreno que não lhe é estranho, muito pelo contrário. Ela vai filmar esse subúrbio paulistano, não muito diferente do que ela tinha feito em As Boas Maneiras, com cenários fortemente demarcados, uma iluminação incidindo muito forte, assim, contribuindo para um clima para uma atmosfera de artificialidade que joga a favor das próprias interpretações aqui desse primeiro segmento. Isso porque me parece que todos os atores estão um tanto quanto à mercê desse texto pesado e fortemente marcado. Além disso, é claro, ela também vai explorar diferentes gêneros cinematográficos, que vão desde o horror, num primeiro momento, o suspense, né, o thriller, mas também a comédia e até o musical. Né? Esse mix é muito bem equilibrado nessa primeira parcela de cidade e campo e contribui com a crescente de estranhamento que vai tomar conta da segunda parte do filme. Quando vamos ao campo, muda-se também por completo o registro. Passamos do artificial para o impressionista. E aqui o destaque, eu diria que são de fato as atrizes, né? A Mirella Façanha e a Bruna Linsmeyer. O trabalho de direção dessas atrizes me parece bem satisfatório porque consegue diluir bastante desse texto pesado e fortemente marcado que, apesar de ser muito mais intenso na primeira parte, também se faz presente aqui nessa segunda. Mas, graças às intérpretes, eu acho que a gente não sente tanto esse peso. E eu não posso deixar de comentar que a Bruna Linsmeyer aqui parece estar reinventando a Madeleine, né? A mãe do Joventino, na primeira parte do remake de Pantanal. Assim como a Madeleine, a Mara, ela está saindo da cidade e está indo para o campo para descobrir que talvez aquele espaço não era muito bem como ela imaginava. A Bruna Linsmeyer contracena aqui com a Mirella Façanha, que dá vida a Flávia, né? Essa filha que após o falecimento do pai vai à fazenda onde ele viveu, enfim, descobrir o que ela sente por este homem, descobrir quem era este homem, enfim, talvez dar um ponto final, ou ao menos compreender, acertar essa relação que nunca ficou muito bem definida, muito bem ajustada. O contraste desses dois tipos físicos tão distintos em cena rende algumas das melhores sequências de cidade e campo. Ainda que, ao meu ver, esse segundo segmento do filme, ele não consegue entregar uma satisfação assim do ponto de vista dramatúrgico. Parece que está faltando algo, ou que essa parte, né, essa metade foi montada às pressas. E as lacunas que nós percebemos, elas
nunca surgem como algo que vai favorecer a sensação de estranhamento que estava sendo construída até então. Muito pelo contrário, elas esvaziam esse sentimento. O resultado é que a primeira e a segunda parte de Cidade e Campo estão conectadas por linhas muito frágeis, que em nenhum momento parecem realmente se afetarem, se comunicarem, tampouco se contradizerem. E eu não posso me furtar dessa sensação que o filme me deixou, de ser algo que não se encaixa verdadeiramente. Agora, se observarmos Cidade e Campo como sendo um exercício de estilo da Juliana Rojas, é inegável de que ela se encontra em uma das suas melhores formas. Ainda que o filme não tenha funcionado comigo, eu não me surpreenderia de vê-lo figurando entre os favoritos de muitos admiradores da diretora. Isso porque aqui ela vai trabalhar, como eu já mencionei anteriormente, muitas das suas linhas de força, né, ao mesmo tempo em que a cineasta traz alguns frescores para o seu cinema. Se você assistiu o vídeo até agora, eu peço que faça a gentileza de deixar um joinha, tá bom? Se inscrever no canal, porque tem muitos aqui que assistem aos vídeos e ainda não são inscritos. E quando você se inscreve, você ajuda muito a divulgar o trabalho que eu realizo aqui, tá? A caixa de comentários está aberta para a gente seguir trocando ideia. Acompanhe as redes sociais, tá bom? Para não perder as novidades. Tudo que eu vejo de interessante, enfim, a respeito do Festival de Berlim eu vou estar compartilhando por lá, tá bom? Esse foi mais um vídeo do Falando Cinema e você já sabe, né? A gente se vê no próximo.